A primeira pergunta é: você tem um nome? Uma pessoa? Um nome? Você não pode ser mamãe e papai, tá? É porque às vezes a gente fala, ah, minha mãe. Eu vou falar o nome. Fala. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Pode dizer. Rosa Luxemburgo era uma mulher de família judaica, né? E ela, desde a juventude, se aproximou das ideias socialistas e teve uma vida inteira de dedicação a essa luta. Foi assassinada em janeiro de 1919, logo terminou a Primeira Guerra Mundial, teve todo um processo de muita luta dentro da Alemanha, e aqueles grupos que depois viriam a se transformar nos nazistas assassinaram Rosa Luxemburgo. Ela era uma lutadora que, na minha opinião, tinha muita fidelidade. Duas coisas fundamentais. Ela tinha muita fidelidade às ideias, mas ela também era muito crítica. Então, assim, ela era uma seguidora do pensamento do Marx, mas era crítica também. Tem que ser. Então, assim, para mim é uma pessoa que representa muito. Eu quero até aproveitar esse gancho e dizer, quando a gente faz alguma crítica referente à comunidade, digamos isso como organização, não é por maldade, é uma crítica para a ideia de que isso seja bom, para que expanda. Essas críticas são necessárias. Perfeito. Eu acho que todo líder de comunidade, de organização, deve ter esse pensamento também, e a gente está aberto a isso. Eu quero um arrependimento. Você tem um arrependimento na vida? Arrependimento. A gente pula para a terceira e depois você volta nessa. Você tem uma frase de bolso? Tem uma frase que é de um homossexual do século XIX, morreu no começo do século XX, que é: a desobediência é a principal qualidade do ser humano. Todos os avanços da humanidade se deram pela desobediência e pela rebelião. É uma frase do Oscar Wilde, que foi um escritor. O Oscar Wilde é uma referência porque ele, por assumir a homossexualidade na Inglaterra, na chamada Inglaterra vitoriana, no final do século XIX, começo do século XX, foi condenado à prisão com trabalhos forçados. E ele tem o livro onde tem essa frase, é um livro dele que se chama A Alma do Homem sob o Socialismo, e onde ele faz muitas reflexões. E, de fato, no meu ponto de vista, a desobediência, a rebelião, ela é mais do que necessária quando existe injustiça. Então, para mim, a frase diz muito. Perfeito. Lembrou do arrependimento? Arrependimento, talvez em certos momentos, não ter sido mais radical. Né? Mas talvez, quando falo radical, é no sentido de esticar mais a corda em algumas coisas. Mas em relação às ideias que eu acredito, eu continuo acreditando. E talvez em alguns momentos a necessidade de esticar mais, chutar mais a porta, para que as coisas aconteçam mais. Que eu acho que elas têm que acontecer. Tem que acontecer.